O segundo, ainda dentro dessa questão, desse tópico, né, de confusão racional, é aprendendo de maneira difícil. O que é esse aprendendo de maneira difícil? É a construção que as pessoas fazem de que a condição desafiadora, seja ela de dívida, de cartão de crédito, ou sei lá eu o quê, que isso é o normal e que elas aprendem a viver com aquela condição. Então, eu crio uma confusão racional de que o normal é viver naquela dificuldade. Olha a fala da pessoa. Eu costumava ser tão tensa. Ah, não posso entrar no vermelho, mas é para isso que ele está lá. Dinheiro é dinheiro. A vida não depende de dinheiro. Então, olha só o que está acontecendo. A pessoa, ela está aprendendo da forma mais difícil. Ela criou uma confusão racional, dizendo para ela mesma que antes eu não me preocupava com isso. Eu ficava no vermelho e isso me causava ansiedade. Mas agora, se existe negativo, eu vou usar, porque dinheiro é dinheiro e dinheiro serve para isso mesmo. Então ela está usando uma confusão racional para parecer que aquilo ali é normal, ficar usando o vermelho. A outra diz assim: sinto-me muito mais feliz por ter conseguido falar sobre isso com outras pessoas. Aprendo com outras pessoas, algumas ideias são ótimas e fantásticas, relacionadas também com ficar no vermelho, né? A outra diz assim: eu tive que aprender nos últimos 5 anos a ter um ritmo e esperar pelas coisas, enquanto eu não tinha o que eu não tinha que fazer antes. Então, eu tenho que aprender, eu tenho que esperar as circunstâncias serem certas para que isso aconteça. Essa aqui já é uma construção que passou pelo problema e agora ela se deu conta. Tá, eu passei pelo problema, mas a resolução não vai ser rápida. Então eu vou precisar passar pelo processo para que eu consiga resolver a minha vida. Então, neste caso, é um aprendizado da forma mais difícil, só que positivo. É a pessoa que passou pela dificuldade e agora ela tá olhando e diz assim: agora eu tenho que aprender a esperar. Agora eu tenho que aprender a esperar porque o problema tá aí, né? Então, assim, isso é bem natural, né? Muitas vezes nós aprendemos só quando a água, que nem diz o ditado, né? A gente aprende só quando a água bate na bunda. E pra quê, né? Pra que eu vou deixar que as coisas criem e se estabeleçam de um nível de problema gigantesco quando, na verdade, eu posso minimizar esse problema? Quando eu posso... quando eu posso evitar que o problema seja tão grande e que eu realmente precise aprender só depois de ter entrado num buraco gigantesco. Você pode aprender antes de entrar no buraco gigantesco. Se você já está no buraco gigantesco, bom, aí estamos na hora de sair desse buraco. Agora, quem não está no buraco gigantesco, por favor, não precisa ficar lá no fundo do poço para resolver a tua vida. Porque isso vai gerar ainda mais prejuízo e confusão. E por último, mas não menos importante, navegando pela complexidade. Tá cada dia mais complexo, né? O processo de gestão do dinheiro, no sentido de que antigamente nós não tínhamos todas as coisas que nós temos hoje, nós não tínhamos todas as alternativas as que nós tínhamos hoje. Hoje em dia tem uma complexidade nos produtos financeiros muito maior do que se tinha há 50 anos atrás, e o máximo que eu tinha era poupança e conta, e as pessoas, né, guardavam dinheiro embaixo do colchão. Então, assim, o nível de complexidade ele tá aumentando muito. E esse nível de complexidade muitas vezes faz com que aumente esta confusão. Porque tu vê muitas possibilidades, tu vê muitas alternativas e tu não sabe o que é melhor para ti. Portanto, assim, olhar passo a passo, né? E olhar essa construção de, peraí, mas vamos olhar isso, vamos olhar aquilo, vamos olhar aquilo outro, para depois eu conseguir tomar uma decisão, né? Buscar alternativas reais e não querer pular etapas. Por que eu digo isso? Às vezes as pessoas me perguntam assim: Jéssica, quero começar a investir. Eu olho pra pessoa e digo assim: tu já tem reserva de emergência? Tu já pagou todas as tuas dívidas? Como é que tá essa situação? Não, eu tenho um monte de dívida e não tenho reserva. Bom, então não tá na hora de tu sair investindo em ações.
Não tá na hora de tu sair investindo em exterior. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Se nem resolveu o problema A, tu já tá querendo estar no D. Calma, respira, não pira. Tá? Então, essa é a última confusão que eles trazem, né, nesse artigo. E eu achei interessante trazer esse artigo como um exemplo, justamente porque ele traz essas narrativas das pessoas, a vida real acontecendo, as justificativas e as desculpas que as pessoas efetivamente utilizam para a construção dessa bagunça mental. E ele fala exatamente sobre isso, confusão mental, confusão emocional que vai levar a piores decisões financeiras. Então, o que tu tem que entender é que essa confusão mental, seja ela de pensamentos acelerados ou confusão, vai fazer com que você tenha uma maior dificuldade de ter clareza sobre as situações. E aí essa arte de pensar claramente vai ficar prejudicada, porque teu novelo vai ficar todo atado. Então, assim, aqui, com esse entendimento desses 3 pilares, já fica muito claro e você já consegue identificar qual é a confusão que tu tá fazendo. Aí agora a gente vai para um outro ponto, que é, tá, entendi essas confusões todas, entendi que eu já fui dando algumas resoluções ao longo desse caminho. Mas existe mais alguma coisa que eu possa cuidar na direção disso? E é o que eu sempre falo sobre o fato de que quem acha que sabe muito estuda pouco, né?